Graça e paz, amados. É bom estar com os irmãos, poder retornar neste tempo. Não sei quem esteve acompanhando, nós tivemos aí um período ausente devido à cirurgia que eu passei, mas graças a Deus a recuperação está indo, está bem, e eu posso voltar aqui a trazer umas reflexões para aqueles que estão acompanhando. Nós estivemos fazendo reflexões durante essa semana, desde segunda-feira. Estamos falando sobre o fruto do Espírito. E eu gostaria de estar dando continuidade e começar o primeiro fruto que eu pulei já de propósito, e logo na segunda-feira, quando eu falei sobre alegria, eu falei que estaria falando sobre o amor hoje, no nosso culto. Eu quero trazer para os irmãos, então, exatamente isso. Nós vamos estar lendo o texto que o apóstolo Paulo escreve em Gálatas, capítulo 5, do verso 22 em diante. Ele vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Pois bem, gostaria de começar a nossa meditação. Eu quero ressaltar esse termo meditação, porque eu ainda não posso estar fazendo uma longa explanação. Então vai ser uma meditação. Eu espero que não vai demorar, mas vai ser bem rápido, até porque a minha esposa e minha filha já falaram que não posso demorar. Então, uma breve meditação com uma ilustração que irá clarear o nosso entendimento a respeito do fruto do Espírito, ou o fruto que é produzido por uma vida habitada pelo Espírito Santo de Deus. Certo jovem precisava de uma mudança na sua vida. Ele encontrou um homem que lhe deu um punhado de sementes e disse: plante-as em um lugar estratégico para que o fruto das sementes mude a sua vida. O jovem plantou uns jarrinhos dentro do seu quarto e cuidava com muito zelo e carinho daquelas sementes todos os dias. Como não sabia quais sementes eram, cuidou com uma expectativa enorme de que a colheita seria de vários frutos daquele punhado de semente que ele havia ganhado. Passando o tempo, começou o processo de desenvolvimento e ao longo veio o fruto. Porém, o jovem constatou que todas as sementes plantadas estavam dando o mesmo tipo de fruto. A princípio, esse jovem ficou meio confuso. Ele esperava uma diversidade de frutos para mudar sua vida. E aqui nós podemos perceber, ele não conseguiu entender o que o homem havia lhe dado com relação àquele punhado de semente. Ele diz o seguinte: plante-as em um lugar estratégico para que o fruto das sementes mude a sua vida. E é exatamente o que o apóstolo Paulo ele está dizendo no texto que nós lemos de Gálatas 5, principalmente esse início do verso 22, que ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor. Ele trata de apresentar o fruto no verbo singular, é amor. Tem pessoas que eles pensam que esses são vários frutos, né? E muitos estão igual esse jovem que recebe um punhado de sementes e criam expectativas que não o fazem entender o valor deste fruto. Outros, ao ler o texto, irão perguntar: mas
E os outros valores ou frutos que seguem a palavra do apóstolo? Bom, eu quero responder. São exatamente as virtudes ou nutrientes que o fruto amor traz consigo. Virtudes que irão nos fazer viver e andar no Espírito. Porque foi exatamente isso que o apóstolo vai dizer no verso 25. Viver e andar no Espírito. E qual é a virtude apresentada aqui, logo após dizer amor? Qual dessas outras virtudes, ou em algum outro contexto da palavra de Deus, que não serão virtudes provenientes do amor? Podemos dizer de tudo que Deus fez e faz na restauração, no resgate, no perdão, na conciliação, na renovação, no exercer misericórdia, no derramar da sua graça, tudo foi e é feito por amor. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 16, parte B, ele nos diz: Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Portanto, Deus não nos dá aquilo, Deus nos dá aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem para dar. Eu não sei quantos ouviram aqui, se eu não me engano, a última reflexão foi sobre bondade hoje de manhã, quando eu usei a ilustração de Jesus falando sobre o bom samaritano, em que eu citei que aquele samaritano, ele, mesmo diante de todos os problemas, as situações territoriais, financeiras, sociais, emocionais, ele rompe com isso e ele dá aquilo que ele tinha para dar: bondade, boa obra. E é exatamente isso que Deus tem para nos dar: amor, porque Ele é amor. Por essa razão, Jesus foi indagado por um dos mestres da lei com a seguinte pergunta em Mateus 22, do verso 36 ao 40. O mestre, o homem entendido, perguntou: Mestre, qual é o maior, mais importante de todos os mandamentos? E essa aqui é uma tradução da Nova Linguagem de hoje. Jesus respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama você mesmo. E ele continua, para concluir isso, ele fala: toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nestes dois mandamentos. E esses dois mandamentos que Jesus aqui usa é a base de todos os escritos. Jesus está resumindo o quê? Em amor, em amar, o fruto do Espírito. Essa é a verdade que rege o mundo. Essa é a verdade que sustenta o mundo. Essa tem que ser a realidade para o nosso viver no Espírito. Jesus nos ensina sobre como viver a nova vida. A vida no Espírito. Ele afirmou em um dos seus versos mais conhecidos da Bíblia, João 3,16, ele vai dizer: porque Deus amou. Olha aí, Deus amou. Deus está dando de si, Deus está amando o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou e continua amando todos que nele creem. Todos que creem no seu Filho Cristo Jesus, que é a graça derramada e a sua obra de restauração, como afirma o apóstolo Paulo em Romanos 5, verso 8, que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Todos que foram reconciliados com Deus através de Jesus, torna-se então a habitação do Espírito Santo de Deus.
Todos que permitem, através da fé e o arrependimento, serem cheios do poder do Espírito Santo, estes são testemunhas do grande e maravilhoso amor de Deus, que é o fruto produzido pelo Espírito Santo. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8 ao 11, ele afirma: quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele, Deus, nos amou e enviou seu Filho como propiciação, em algumas traduções vai dizer, ou como sacrifício pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Se você fala que tem Deus e não ama o seu próximo, não ama o seu irmão, você não está vivendo a realidade do amor de Deus. Eu quero caminhar para a conclusão com duas questões sobre o fruto do Espírito, o fruto amor. Primeiro, a realidade de quem permite o Espírito Santo produzir o fruto amor deve ter a necessidade de transmitir, de passar ao outro esse amor. Essa é uma realidade. Você tem esse fruto que é produzido pelo Espírito de Deus na sua vida, então você vai transmitir, você vai passar, você vai vivenciar isso. Como está escrito na primeira carta de João 4, verso 21. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Irmãos, não há nada mais precioso para falar de amor. E um tratado sobre o amor com relação a essa primeira carta de João. Se você ainda não leu, leia. Eu indico você essa leitura. Você leia, reflita, medite, porque é algo maravilhoso para vivermos esse fruto do Espírito, amor. Mas a segunda questão é: quem permitiu que o fruto amor seja produzido e possa crescer na sua vida, jamais, nunca se separará do amor de Deus que está manifesto através de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo deixa muito claro essa verdade em Romanos 8, do verso 35 ao verso 39, e eu quero terminar lendo essa verdade. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades? Perseguições ou fome? Miséria? Perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Viva esse precioso fruto, amor, e todas as virtudes e nutrientes que serão manifestos por esse fruto, amor. Que Deus te abençoe. Que Deus derrame da sua graça e do seu poder. Que você seja impactado, assim como eu tenho sido nesses dias, ao falar sobre esses frutos. Porque nós precisamos estar vivendo esse fruto, amor, para vivermos e caminharmos no Espírito e estarmos com os nossos ouvidos atentos para o momento em que Jesus nos chamar.